Graça e paz. Eu estou aqui com muita alegria em poder compartilhar com você a palavra do Senhor. Uma palavra que o Senhor me deu em uma quarta-feira profética como essa, e ela ficou guardada no meu coração. E eu creio que é uma palavra que não é somente para mim, porque ela já fez em mim. E agora eu quero que essa palavra ela alcance teu coração também. E eu quero te convidar a estar junto comigo orando. Se você puder fechar os seus olhos, vamos orar ao Senhor, para que o Senhor é quem faça da forma como Ele quer. Deus, eu me coloco, Senhor, junto com os meus irmãos, aqueles que estão ouvindo essa palavra, Pai. Deus, eu sei que essa palavra ela não é minha. Eu sei, Deus, que essa palavra ela vem do teu coração para todos nós. Pai, essa palavra não é uma palavra fácil, é uma palavra dura, Deus. Mas eu entendo que o Senhor, quando o Senhor nos disciplina, é porque o Senhor nos ama, Pai. Por isso, Senhor, nós estamos aqui para receber essa noite a tua palavra. E também, Senhor, que ela venha gerar em nós, Deus, um posicionamento nosso diante do Senhor. É isso que eu oro, em nome de Jesus. Amém. Eu queria que você pegasse a Bíblia aí e acompanhasse comigo o texto de Ezequiel 2. Eu vou ler alguns versículos, mas eu gostaria que você fosse acompanhando comigo. Ezequiel 2, do 1 em diante, diz assim: Disse-me, filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim um espírito enquanto falava comigo e me pôs de pé, e eu ouvi o que me falava. E ele disse: Filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, às nações rebeldes que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais, prevaricaram contra mim até esse dia. Os filhos são de semblante duro e obstinados de coração. Eu te envio a ele, e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, porque eles são casa rebelde. Saberão, contudo, que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não o temas, nem temas as suas palavras, ainda que sejam sarças e espinhos para contigo. E tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde. Tu, porém, lhes dirás minha palavra, quer ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebeldes como a casa rebelde. Abre a boca e come o que eu te dou. Olhei, e eis que uma mão se estendia em minha direção, e nela vi um rolo de livro. E estendeu-se diante de mim, e estava escrito por dentro e por fora. Nele estavam escritas lamentações, suspiros e ais. Depois disso, filho do homem, come o que achares neste rolo e vai à casa de Israel. Então abri a boca e me deu de comer o rolo. E disse-me: Filho do homem, dai-me de comer ao teu ventre, e enches as tuas entranhas deste rolo que te dou. Então comi, e ele era na minha boca doce como mel. Disse-me: Filho do homem, vai, entra na casa de Israel e diz as minhas palavras, porque tu não és enviado a um povo de fala estranha, nem de língua difícil, mas a casa de Israel. Nem a muitos povos de fala estranha e de língua difícil, cujas palavras não possam entender. Se aos tais te enviar, certamente te darei ouvido.
Mas a casa de Israel não deseja ouvir-te, porque não quer ouvir, pois toda a casa de Israel é de rosto obstinado e duro de coração. 8. Eis que tornei também duro o teu rosto contra o rosto deles, e forte a tua fronte contra a fronte deles. Fiz como um diamante a tua testa, mais forte do que a pedra. Não os temais, não te assombres com o rosto deles, porque casa rebelde são. Disse mais, filho do homem, introduz no teu coração todas as minhas palavras que hei dizer, e ouve com os teus ouvidos. Eia, pois, vai ao cativeiro, aos filhos dos povos, e dirás: assim diz o Senhor Deus, quer ouçam ou quer deixam de ouvir. Eu quero ler com você também o versículo 15. Vim ao cativeiro. Sucedeu que ao fim de 7 dias veio a palavra do Senhor a mim. E a palavra do Senhor era: filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. Da minha boca ouvirás a palavra e os avisarás da minha parte. Vamos ficar até esse versículo. Eu queria compartilhar com você um texto falando sobre um avivamento que nos tira do nosso conforto. Nós vemos aqui que o texto, quando Ezequiel é levantado pelo Espírito, o texto inicia falando: filho do homem, põe-te de pé. E você vai ver várias vezes o texto, o capítulo 2, o capítulo 3, o Senhor se referindo a Ezequiel como filho do homem. E isso me chamou a atenção, porque quando ele fala filho do homem, ele está falando comigo e com você. Ele está falando comigo como profeta e como você que também é profeta de Deus, que profetiza a palavra de Deus. E ele está falando assim, filho do homem, mostrando que a natureza do homem é uma natureza pecaminosa. Está falando da natureza do homem, filho do homem. E nós vemos que quem levanta Ezequiel como um profeta, como um atalaia, é o Espírito Santo de Deus. E eu creio que nesse tempo o Senhor tem nos levantado, nos tirado do nosso conforto, colocado a igreja nesse tempo a estar orando, mas não para por aí. Nós vamos ter uma comissão, nós vamos ter uma palavra para enviar. E é sobre isso que eu quero falar com você. Porque nós gostamos de falar uma palavra que agrade as pessoas, uma palavra que aquieta a alma, uma palavra que traz alegria às pessoas, mas nós, como profetas, nós não gostamos de falar daquilo que desagrada ao Senhor, daquilo que tem feito, como a palavra que diz, a palavra de Deus diz aqui, que tinha um rolo que foi dado contendo, o versículo 10, diz assim: e estavam escritos, tinha nesse rolo algo que denunciava o porquê da rebeldia desse povo. E nesse rolo, nesse escrito, tinha o quê? Lamentações, suspiro e ais. Aqui acusa, aqui tem, falando justamente sobre isso. O texto diz que é uma nação rebelde até os dias de hoje, e fala dos pais. E os pais prevaricaram contra mim até esse dia.
E eu fui buscar o significado de prevaricaram. Essa palavra fala de descumprir alguma lei, de descumprir algo moral, espiritual, deixar de cumprir com as nossas obrigações, com os nossos deveres, o abuso do poder, todas essas coisas significa prevaricaram. O povo estava dessa forma, o povo estava descumprindo, o povo deixou de cumprir com os seus deveres e as suas obrigações. O povo estava duro e obstinado de coração. O povo que estava duro e obstinado de coração é porque estava rejeitando ao próprio Deus. Ele não estava rejeitando a palavra do profeta. Ele não estava rejeitando aquilo que o profeta estava falando. Ele estava rejeitando o próprio Deus. E não é diferente para nós hoje a comissão que o Senhor nos dá. Aqui mostra, se nós seguirmos aqui, o encorajamento profético que Deus dá a Ezequiel, dizendo, quer eles ouçam, quer deixam de ouvir, contudo, eu vou te enviar no meio deles. E eu falo que é profético porque nós, 500 anos pós, Jesus fez o mesmo. 500 anos depois, Jesus é enviado a enfrentar a mesma situação que Ezequiel. Jesus vai ser enviado à casa de Israel, enviando a mesma mensagem. Arrependam-se. Arrependam-se. Já se passaram décadas e nós vamos encontrar pessoas rebeldes. Já se passaram décadas e existem pessoas obstinadas, pessoas de coração duro. E eu me coloco. Eu estou ministrando porque eu já recebi do Senhor. Mas eu me coloco assim também, porque quantas vezes eu não quis ministrar a palavra dura. Não, Deus, manda outro porque vão me julgar, manda outro. E o Senhor nos levanta, se queremos verdadeiramente ministrar o que flui do Espírito Santo de Deus, nós não vamos poder nos calar. Nós não vamos poder omitir aquilo que o Senhor deseja que nós estivéssemos falando. E o profeta primeiro ele se rende. Primeiro ele vê que ele é humano e que quem tem que colocar ele de pé é o Espírito Santo de Deus. E ele se rende em obediência. E ele busca e ele recebe do Senhor, e depois ele recebe um livro. Ele recebe um livro que é o mesmo livro que a gente pode ir lá em Apocalipse 10, no versículo 8 ao 11, eu não vou ler, mas se você quiser ler, João também fala desse livro. E nesse livro nós vimos o conteúdo do livro. O conteúdo do livro é escrito com lamentações, suspiro e ais. Esses são os sentimentos do Senhor quando nós desobedecemos. Quando nós temos um espírito rebelde. E o nosso maior exemplo é Jesus, como eu disse, que foi. E Apocalipse fala que esse tempo de tribulação, de sofrimento, nesses últimos dias, nos dias de julgamento final, haverá sofrimento. Haverá um julgamento. E por isso o Senhor está nos alertando, hoje, nesse tempo, arrependam-se, arrependam-se. E essa tem que ser a nossa fala, arrependam-se. Arrependam-se de não ter feito o que o Senhor exigiu que nós fizéssemos. Mas eu vejo que nesse
nesse tempo em que o Senhor está falando com Ezequiel, dando essa direção para ele, para quem é, o envio dele, para quem seria. O Senhor fala para ele: come desse rolo. E ele abriu a boca e ele comeu desse conteúdo. A gente pode ver lá, já estamos no versículo 3. E ele come esse rolo. Isso significa que o profeta vai viver as mesmas dificuldades que Jesus viveu. O profeta vai ter, você vai ter que refletir sobre essa palavra, e você vai viver essas dores que Jesus viveu, esses lamentos, esses suspiros, esses ais. E logo depois desse rolo, dessa palavra que o Senhor dá ao profeta, para que ele conheça, para que entre dentro dele, o Senhor envia ele. E o que me chamou a atenção é que o Senhor fala assim: você não vai ser enviado, Ezequiel. Você, igreja, hoje, de Campo Grande, você não vai ser enviado a um povo de língua estranha. Você não vai ser enviado a um lugar difícil que as pessoas não te entendam. Você vai ser enviado aqui no Brasil. Você vai cumprir o propósito aqui no Brasil. Você vai falar da palavra que Deus te der aqui no Brasil. Se o Senhor te enviasse para outro lugar, certamente a palavra diz, as outras pessoas te entenderiam. Mas o envio não é para outro lugar, e sim para o Brasil. É o Senhor que nos dá essa ousadia. O profeta Ezequiel, na sua humanidade, nas suas fragilidades, ele fica com medo, ele fica desanimado, ele vê que a tarefa é muito difícil. O texto diz que ele fica até triste, mas ele obedece ao Senhor. E ele vai ao cativeiro, ele vai a esse lugar. E ao chegar no cativeiro, a palavra do Senhor é revelada a ele. Quando ele chega, o Senhor fala assim: Ezequiel, o filho do homem, eu te dei por atalaia sobre a casa de Israel. E quem são os atalaias? Eu estive até compartilhando no grupo. O atalaia é aquele que avisa quando tem um perigo. O atalaia, antigamente, ele ficava sobre os muros. Então, o atalaia, quando ele via o perigo, o que ele fazia? Ele avisava o povo: ó, tá vindo o inimigo, há perigo por perto. Então o atalaia era aquela pessoa que tocava a trombeta, era aquela pessoa que estava ali atento para avisar do que poderia estar acontecendo fora. E ele ficava atento. E ao ver esse papel, essa responsabilidade, eu trago hoje para mim e para você, como homem e mulher de Deus, que nós não estejamos jogando a nossa responsabilidade para outra pessoa, colocando algumas desculpas para não obedecer a palavra de Deus. Ficamos como que cochilando ou como que dormindo, e muitas das vezes jogamos a culpa em outras pessoas por aquilo que o Senhor tem pedido a nós para fazermos. Então Ezequiel é levantado para avisar, e a palavra ela é bem clara, avisa que está vindo guerra, que está vindo dor e que o povo precisa de se arrepender. A palavra é muito clara.
para que o povo não viesse a morrer na sua maldade, para que o povo viesse se arrepender, e por isso Ezequiel estava sendo levantado pelo Espírito Santo, avivado pelo Espírito Santo, ousado e trazendo para si a responsabilidade. E o texto ainda fala, a parte mais dura que eu encontrei no texto, é que ele fala assim: quando eu falar para você, falar para o ímpio, você fala. Se for para você falar para o justo, você fala. Se for para você falar para qualquer pessoa, você tem que obedecer. Você tem que obedecer. Vocês lembram que o início do texto falava de uma casa rebelde? De alguém que não queria obedecer? Então eu tiro essa mensagem para mim e para você. Quando nós desobedecemos, nós estamos como casa rebeldes. Nós estamos como casa rebeldes. E eu queria finalizar essa palavra com você, lendo com você esse final de texto, que diz assim, no versículo 21, mas avisando tu o justo, para que não peque, e ele não pecar, certamente viverá, porque foi avisado, e tu livrastes a tua alma. Todas as vezes que nós obedecemos, nós sabemos que nós estamos agradando o coração de Deus. Nós estamos gerando bênção. E essa mensagem, quando eu a recebi, eu agradeci a Deus, porque tudo que nós como igreja hoje precisamos é trazer a nós a responsabilidade daquilo que está acontecendo no mundo e termos ousadia quando o Senhor nos der a palavra. E eu queria agora que você pudesse fechar os teus olhos e que nós, nessa quarta profética, nesse tempo em que nós estamos aqui, pedindo ao Senhor que revele a nós as nossas iniquidades, os nossos pecados, tão desejosos, Pai, nós estamos, para que o Teu Espírito nos encontre e aviva em nós, Pai, a Tua obra. Aviva em nós, Deus, nesse tempo em que muitos estão precisando de uma palavra, Pai. Nós temos essa palavra, nós temos nos alimentado dessa palavra. Essa palavra, como o profeta Ezequiel diz, é uma palavra doce. Mas Deus, leva-nos a repartir essa palavra com ousadia, Deus. Leva-nos, Senhor, nesse tempo, Deus, em que as pessoas tanto precisam, Deus. Leva-nos, Pai, como boca do Senhor, aos 4 cantos dessa cidade de Campo Grande, liberando, Senhor, a palavra de arrependimento. A palavra, Senhor, que gera em nós, Deus, todos os dias, Pai, o avivamento. Pai, nessa noite gloriosa da Tua presença, aonde, Deus, entregamos a palavra e certos de que é o Senhor quem vai fazer em nós, Deus. Deus, nos faz lembrar que quando nós não falamos, Deus, nós também estamos pecando. Quando nós deixamos de fazer aquilo que agrada o Teu coração, aquilo do qual nós fomos chamados para fazer, Pai, nessa noite, eu peço que o Senhor gere no nosso coração um arrependimento. Tira de nós a dureza do nosso coração e nos faz, nesse tempo, ministros do Senhor. Muito obrigada, Deus, porque nós podemos compartilhar a Tua palavra nessa noite e que ela venha trazer vida para nós, em nome de Jesus.
Amém.